Olá a todos, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não importa o momento que você estiver assistindo esse culto do Evangelho da Noite, porque ele estará sendo realizado no seu lar e você vai contar com a presença da egrégora do Evangelho da Noite lhe envolvendo e fazendo a sanitização do seu lar, de todos que nele convivem e coabitam. Hoje estamos aqui reunidos para... Você vê que esses gatinhos, eles são gatinhos iniciáticos. Eu começo o culto, eles começam a fazer travessuras. Hoje estamos aqui reunidos com grande contentamento para fazer esse culto do dia 7 de março de 2024. Entenderam? E para fazer a abertura e a harmonização das nossas mentes e corações, essa harmonização inicial, nós vamos ler aqui, é uma página do Vinha de Luz. Vou botar aqui uma luz para me auxiliar, que é a lição 54, Fariseus. Nossa, muito atual, né? Nosso mundo cheio de fariseus, né? Acautelai-vos, primeiramente, do fermento dos fariseus. Acautelai-vos. Acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus. É Jesus em Lucas, capítulo 12, versículo 1. Inclusive é o Lucas, né, que a gente está estudando, só que a gente ainda não chegou aí nesse 12 não, a gente está no 6. E aí o Espírito desenvolve a lição assim: fariseu ainda é todo homem presunçoso, dogmático, exclusivo, pretenso, privilegiado das forças divinas. O orgulhoso descende de doutores de Jerusalém, ainda vive. O orgulhoso descendente dos doutores de Jerusalém ainda vive. Ele está falando dos fariseus. Atravessa todas as organizações humanas. Respira em todos os templos terrestres. Acredita-se o herdeiro único da divina bondade. Nada aprecia senão pelo prisma do orgulho pessoal. Traça programas caprichosos e intenta torcer as próprias leis universais, submetendo-as ao ponto de vista que esposou na sua escola ou no seu argumento sectarista. Jamais comparece ante a bênção do Senhor, na condição de alguém que se converteu em instrumento de seus amorosos desígnios, mas como crente orgulhoso, cheio de propósitos individualistas, declarando-se detentor de considerações especiais. Os aprendizes fiéis necessitam acautelar-se contra o levedo de tais enfermos do espírito. Toda ideia opera por fermentações mentais. Certamente que o mestre não determinou a morte dos fariseus, mas recomendou cautela em se tratando da influenciação deles. Experiências farisaicas
constituem perigosas moléstias da alma. Urge auxiliar o doente e extinguir a enfermidade. Todavia, não conseguiremos a realização provocando tumultos, e sim usando a cautela, na antiga recomendação da vigilância. Graças a Deus. Graças a Deus e graças ao Cristo de Deus. E graças também ao Espírito Santo de Deus. E graças ao nosso patrono São Francisco de Assis. E graças à egrégora do Evangelho da Noite e da Aliança da Fraternidade. Graças aos queridos guias e protetores espirituais de cada um, né? Os chamados anjos guardiões ou guardiães. As duas formas são aceitas. Graças a toda essa espiritualidade que comparece aqui toda semana para realizar esse culto do Evangelho da Noite. Graças a Deus. Queremos agradecer toda semana que recebemos desde o último culto, todo o envolvimento, todo o amparo, toda a condução, toda a proteção, todo o aconselhamento. Agradecer ao amável convite e ao fato de termos podido atender a esse convite e aqui estarmos para a realização desse culto do Evangelho da Noite. Queremos rogar pelos nossos lares, que possamos estar com as nossas mentes e corações abertas para a recepção da caravana do Evangelho da Noite, as nossas portas e janelas que estejam abertas na paz do Senhor, que a luz do mundo nos envolva através das bênçãos do Cristo e que nós, Senhor, possamos realizar esse Evangelho da Noite de forma a beneficiar a todos ligados nessa vibração, nesse culto, que todos que estão no raio de ação desse estudo possam se beneficiar com ele. Rogamos, então, a sanitização dos nossos lares físicos e espirituais durante a visita dessa maravilhosa caravana. Só nos resta pedir para a autorização para dar por iniciado esse estudo da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Então nós vamos dar continuação ao estudo do Evangelho de Lucas. Hoje nós vamos estudar apenas 3 versículos, tá? Que é do 17 ao 19, capítulo 6 do Evangelho de Lucas, versículos 17 a 19, que o Pastorino colocou como título A Descida do Monte. Porque vamos lembrar que na vez passada Jesus havia subido o monte, segundo Lucas, para
buscar essa inspiração e fazer a escolha dos 12. O título do culto da semana passada foi a escolha dos 12. E aí os 3 evangelistas sinópticos relatam essa escolha, né? Que são os mesmos nomes, mas não na mesma ordem, tá? Aí, o que aconteceu? O Lucas falou, e aconteceu que naqueles dias se retirou para o monte a orar e passou a noite no oratório de Deus. O Lucas fala assim. Mas o Marcos também relata uma subida. Depois do que ele tinha feito anteriormente, subiu ao monte e chamou para junto de si os que ele mesmo quis, e eles aderiram a ele. Eles, os discípulos que ele chamou, eram discípulos até então. Quando ele fizer a escolha dos 12, serão os 12 apóstolos. Que aqui até em Lucas ele fala, aos quais deu também o nome de emissários. Então, o emissário já é traduzido. Os apóstolos, apóstolo quer dizer emissário. Por exemplo, Jesus veio aqui na terra fazer um apostolado, trazer a mensagem de Deus. Ele é o emissário de Deus. E o Mateus fala, e tendo convocado Jesus, os seus 12 discípulos, não fala nada em subir, deu-lhes o poder para os espíritos atrasados. Aí já começa aquela bula para depois ele vai mandar os discípulos em duplas para fazer a divulgação que o reino de Deus é próximo. Ou seja, ele já vai fazer um curso prático, porque aí eles vão poder sair, que é exatamente isso, é curar o coxo, expulsar os espíritos atrasados, em nome de Deus, né? Em nome de Cristo, ele que está imbuindo dos poderes, em nome de Cristo inicialmente, mas é em nome de Deus. E aí eles vão voltar, vão relatar, isso é em Mateus, tá? O capítulo 10 de Mateus é muito interessante, que é quando ele começa a nomeando os apóstolos. Mas em Marcos, que começa, depois subiu ao monte, chamou para junto de si os que ele mesmo quis, e eles aderiram a ele, e eles, discípulos, aderiram a ele, Cristo. E o Lucas, e aconteceu que naqueles dias se retirou para o monte a orar e passou a noite no oratório de Deus. Não fala que ele levou ninguém com ele, os discípulos no caso. Pelo contrário, Lucas continua, e quando se fez dia, chamou os seus discípulos e escolheu 12, dentre eles 12 apóstolos, emissários. E aí o que acontece? Isso é a lição passada. E a lição de hoje, qual é? A lição de hoje é essa que desceu, né, a descida do monte. Então, vamos lembrar que a subida ao monte, que é tratado no versículo anterior, né, o título é a escolha dos 12. E aí ele teve que fazer esse contato com o Pai. Então, isso é uma coisa que causa muita confusão na cabeça das pessoas, tá? Principalmente esses cristãos também de outras linhas. Porque quando no Evangelho, principalmente, mas na Bíblia de um modo geral, falar subiu ao monte, não é o Everest, não é o Monte Altíssimo que você vai enfrentar um calvário para subir, físico. A sentido é que você se elevou, levou o seu pensamento a Deus e sintonizou.
Claro que é melhor fazer isso num lugar mais resguardado, mais deserto. Então, por isso que às vezes diz aí Jesus, várias personalidades bíblicas, João Batista, se recolheram no deserto 40 dias. Então, eles fizeram um recolhimento. Esse deserto é no sentido de estar só, de se recolher. Então, quando ele fala, fulano foi ao deserto, ficou 40 dias, ficou em meditação, ficou em contato consigo mesmo e com Deus, porque tinha que tomar uma resolução depois. O 40 significa 4, é um retiro material, né? E a decisão vai ser relativa ao material. E aqui, aí tem a subida ao monte, ele vai subir ao monte. Lucas diz que ele ficou lá a noite toda e na manhã desceu. Então repara, ele é o Filho de Deus enviado, ele diz que ele faz o que agrada ao Pai, que ele está com o Pai e que ele e o Pai são um, né? Mas não prescinde dele fazer, em estando encarnado, seja lá como for esse corpo que ele encarnou, é um corpo diferenciado do nosso, mas não prescinde ele se isolar e ele fazer uma sintonia na direção de Deus, porque ele vai fazer a escolha dos 12. E, ou seja, ali no Marcos diz que ele subiu com discípulos e que ao final ele escolheu 12 apóstolos. E então, veja bem, ele estava escolhendo dentre aquela humanidade encarnada na Terra naquela época, dentre aqueles que estavam ali ao redor dele, ele ia fazer essa escolha para essas pessoas que iriam, na verdade, fazer a divulgação do Evangelho depois que ele fosse. Fazer a divulgação da boa nova do Pai que ele está trazendo, mas ele já teria ido embora. Ele vai depender desses 12. Entende a importância, a profundidade? É uma escolha para as próximas décadas. Esses apóstolos, eles depois vão, cada um para um lado, e vão pregar. Eles não vão muito longe, assim no sentido, para andar a pé, eles andaram alguns milhares de quilômetros ali naquela região da Judéia, da Galiléia, levaram a palavra do Cristo, a Boa Nova, até lá o norte da África, tá? E eles espalharam ali, o que foi importante, porque ali é o primeiro berço da palavra do Cristo, o cristianismo, né? Não tinha, a época que estão fazendo isso, eles nem eram chamados de cristão ainda no início da pregação. Depois, quando eles já estavam lá adultos, com algumas décadas, aí eles começam a serem chamados de cristãos, né? Ou seja, mesmo os romanos, né, e as outras religiões, eles começam a ver que aquilo ali é uma religião independente do judaísmo. Não é mais uma das linhas judaicas. Agora, ele traz uma outra palavra, uma boa nova, que está trilhando como é que vai ser daqui para frente. E daí, a importância da escolha desses 12. Não que não pudessem ser substituídos, tá? Poderia, até porque tem o livre-arbítrio, alguém poderia desistir no meio do caminho, poderia ter uma baixa, como aconteceu com o Judas Iscariotes. E aí, repara, o Judas, ao que tudo indica, a maneira como é relatada a morte de Judas não é uma coisa muito objetiva, né? Lá no início, que nem é relatado aqui nos evangelhos,
vai ser relatado lá no primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, que é o primeiro livro depois dos Evangelhos, que é justamente dizer que esse povo todo que foi eleito aí na semana passada, né, os 12, o que eles foram fazer pelo mundo, né? Não narra dos 12 apóstolos, mas dá uma boa ideia de Pedro, João, Filipe e principalmente Paulo, que é a conversão, né? Recém-convertido lá, então, porque Paulo não foi um dos 12 escolhidos por Jesus e ele nem estava aí seguindo nem os apóstolos, nem como discípulo. Paulo vai se juntar lá aos apóstolos de então, né, a escola de Jerusalém, e ele, primeiro núcleo, né, e ele vai então até propor, né, esclarecer coisas, né, que a pessoa não precisava seguir todos os preceitos judaicos para ser cristão, né? Para ser cristão era de agora em diante. Não precisava circuncidar os meninos, não precisava evitar aquelas comidas, né, que os judeus evitam, né? Ou seja, muita revolução para fazer, porque vai ser muito difícil aceitar isso, tá? Porque a maioria dos primeiros cristãos, eles eram judeus, que vieram do judaísmo tradicional. E aí eles vão tender a achar que os primeiros cristãos têm que ser circuncidados para fazer aliança com Deus, têm que seguir a abstenção daquelas carnes, daqueles animais que eram considerados impuros, né? Daí o Ato dos Apóstolos começa a esclarecer, né? Pedro tem uma visão quanto a isso, né? Que Deus não faz acepção de pessoas. Aí ele tem uma visão até para comida, entendeu? Não faz nem de comida nem de pessoas. Porque é justamente a instalação que a sua ânima e a sua intencionalidade é que vai ser contada. Não é um fazer externo, né? Não adianta não comer porco e barbarizar e não seguir os mandamentos do Cristo, tá? Por isso que ele diz, eu não vim mudar a lei, o passado. Vai continuar existindo judeu, vai continuar o povo seguindo, né, o Velho Testamento, e tá bom, tá certo. Eu vim trazer uma outra proposta, um passo além. E aí me segue quem ficar tocado da palavra. E aí agora a gente vê os desdobramentos dessa pregação, dessa palavra, disso que eu estou relembrando, né, que é a mensagem do Cristo, porque ele fala, e descendo com eles, parou num lugar plano, que não quer dizer que seja no fundo do vale, um lugar plano. A própria Nazaré é uma região montanhosa, mas é uma parte que é plana, mais alta. E onde se achava uma multidão de seus discípulos. Repare, ele desceu com eles os 12 escolhidos, os apóstolos, eles tinham subido discípulos. E é porque eu sempre gosto de lembrar isso, o negócio dos discípulos, porque tem muito cristão que acha que o Cristo andava sozinho, que ninguém ligou para ele. A maioria dos judeus, praticantes do judaísmo, não seguiu Cristo. Eles continuaram lá na sinagoga, até porque era o mistério do quê? Do sumo sacerdote, dos sacerdotes, dos escribas fariseus e os anciãos. Mas muitos judeus que já estavam ali
naquele ponto de transmutação, ouviram a palavra e seguiram o Cristo. Tanto é que ele, quando não puder mais entrar nas sinagogas, ele vai começar a se reunir na periferia das cidades, como é o caso aqui. Ele foi rezar, subiu o monte, depois desceu. E aqui fala que ele parou num lugar plano, onde se achava uma multidão de seus discípulos. E muito povo de toda a Judéia, de Jerusalém, e do litoral, de Tiro e Sidom, que vieram para ouvi-lo e ser curados de suas enfermidades. Tiro e Sidom eram duas cidades portuárias, à beira d'água. E aí o que acontece? A gente já sabe que no meio dessa multidão que ele fala, tem essas pessoas ligadas à sinagoga, porque nas lições passadas tinham aqueles fariseus que ficaram argumentando, mas o Messias de vocês entra em casa de coletor de impostos, no caso de Mateus, que naquela época era Levi, né? E aí depois o Mateus dá uma festa de despedida lá na casa dele, né? Aí ele chama os amigos dele, os amigos de Mateus eram todos coletores de impostos. Aí, como Cristo vai, os discípulos vão também, né? Os apóstolos. Aí os escribas e fariseus falam, nossa, eles falaram para os apóstolos, o Messias de vocês entra em casa de fariseu, de coletor de impostos. E na lição seguinte, ele fala para Jesus, olha lá, os seus discípulos não lavam a mão, como é o preceito. Esses costumes que eu estou falando, né, judaicos, que eles estão lá para tomar conta e enquadrar. Então, repara, esse povo que está seguindo Jesus, eles eram judeus praticantes. Assim como Jesus é a família de Jesus. Tá? Vamos lembrar que Jesus era um bom judeu. Ele foi apresentado na sinagoga com 7 dias. Ele teve o bar mitzvah dele. Ele foi circuncidado. Né? Vamos lembrar que Maria era consagrada ao templo, porque o São Joaquim e a Santana, os pais de Maria, eles já estavam com muita idade, né? Então, ela foi consagrada ao templo, ela cresce no templo. Tanto é que tem aquele episódio quando Maria chega na idade de casar, né, que é logo que tem a primeira menstruação, então uma coisa aí entre 12 e 13 anos. Para escolher o marido, os homens colocaram lá o cajado, a maioria era pastor, né? Coloca o cajado na porta da sinagoga e o único que floresce, né, abre uma flor, é o de José, tá? Então, você repara, tudo dentro dos costumes judaicos, tá? O José também, então, ligado ao templo. Só que Jesus começa a fazer o apostolado dele dentro das sinagogas, mas aí ele é refutado, então ele vai para fora das sinagogas. E aí agora o povo já está andando atrás dele. Por quê? Aí a narrativa de Lucas é assim, ó. Aí a multidão, onde se achava uma multidão de seus discípulos e muito do povo de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral, de Tiro e Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas enfermidades. Na realidade, eu trocaria isso, né? Eles vieram para serem curados de suas enfermidades e aí, uma vez chegando lá, tinha que ouvi-lo. Tá entendendo como é que é? É assim,
a pessoa está com fome, vamos dar o peixe. Depois a gente ensina a pescar. Pode ser que ela escute, pode ser que não. Mas você não pode fazer nada. Não dá para ser diferente. Tá? Como é que o espiritismo apareceu? Com as mesas girantes. Né? As mesas de madeira pesadíssimas giravam na cabeça das pessoas. Então, as primeiras pessoas que foram lá, na sessão, elas foram para ver mesa girar. Elas não foram para ouvir mensagem do espiritismo, que estava vindo uma nova maneira de ser cristão. Tá? Elas foram primeiro para ver mesa girar. O próprio Kardec, né? Não estou falando, recriminando ninguém, não. Primeiro, o próprio Kardec vai lá para estudar magnetismo, que era o tópico de estudo dele na época. Ele acha que esse fenômeno que o pessoal contava era devido a magnetismo. Não era nem por dúvida, não. E o povo foi chegando, depois ele vê que é um princípio inteligente, que responde perguntas, depois começa a escrever, né? Passa do copo para a cesta com uma caneta, da cesta com uma caneta para a própria mão do médium. E aí o pessoal toca a procurar mensagem. E estamos nessa até hoje, né? Até hoje, você repara, é uma reunião de estudo, vai ter ali ou agora então, 10, 15 pessoas. Bota uma psicografia lá na reunião de estudo. Na semana seguinte, ó. Entende? Bota uma incorporação lá, então. Aí bate qualquer recorde. Então, essa daí é o peixe. É o peixe da cura. Né? Mudou alguma coisa? Né? Tá subvertendo o que você tá dando, né? Ali, aliás, vou lembrar, vocês podem botar água para fluidificar, tá? A água, você pode botar uma jarra, pode pedir para fluidificar a água da sua geladeira, pode botar um copo. Esse copo que eu tenho aqui, claro, né? Ótimo que fluidifique, mas é para tirar o meu secor. De vez em quando eu dou uma golada, porque fala muito, né? Então, eu não estou falando nada contra, nem mal da pessoa que vai atrás da psicografia, de fazer uma consulta. Eu estou dizendo que por trás da água fluidificada, do passe, da psicografia e da consulta, tem toda uma doutrina que te leva à felicidade, que te leva a ter, às vezes, as respostas no seu dia a dia, né? Que eu sempre falo, o melhor oráculo de cada um é a sua própria vida. Faz a pergunta, joga para o universo, a resposta vai ser na sua própria vida. Você só tem que aprender a ler, né, a resposta. Como qualquer oráculo, né? Depende de quem está interpretando o oráculo. Eu diria que para interpretar a sua vida, eu acho que é a pessoa mais indicada, capacitada para fazer essa interpretação. Até porque quando a certeza vem, ela é inequívoca. Você não vai ter dúvida de nada. E aí, os que eram atormentados por espíritos atrasados ficavam sãos na questão de curar as enfermidades, e todo o povo procurava tocá-lo, porque saía dele uma força que os curava a todos. Então a gente vai lembrar que tem essa passagem algumas vezes, né? Que no caso da cura da hemorroísa, ela vem aquele sentimento dentro dela que ela tem que tocar a pontinha do manto, né? Nem aqui está falando de tocar o próprio Cristo, né? Então, repara, mas estava todo mundo ali na psicosfera do Cristo.
Como é que poderiam ter tocado? Como ele tocou o Pai. Quando ele se retirou, quando ele subiu o monte, que às vezes nem necessariamente subiu o monte, né? Às vezes ele só elevou o pensamento. Isso que nós fazemos aqui no início da reunião, que tem a leitura de uma reunião, de uma página e depois a oração, é para tocar. Então, quando diz que o Cristo se recolheu ao templo, não é necessariamente que ele foi a um templo, ele se recolheu em si mesmo. Ele subiu o monte, ele se elevou em pensamento, ele fez a conexão. A pintura lá de Michelangelo, o homem estendendo o dedinho, Deus está sempre com a mão estendida. Quem tem que chegar lá e tocar é o homem que nem sempre está. Nem sempre nós estamos com a nossa mãozinha completamente estendida para tocar em Deus, né? Para sintonizar com o Altíssimo. Então agora, em falando de sintonizar com o Altíssimo, nós vamos nos colocar de forma confortável, relaxados, para que possamos, em seguindo esses mantras que eu vou ler, permitir o acesso da espiritualidade a você, a seus corpos. Quem vai acessar? Seus guias e protetores espirituais, seus anjos da guarda e a falange de Francisco de Assis, que é o nosso patrono, e do trabalho do Evangelho da Noite. E agora a gente vai ter o passe. Sintoniza. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores, abertos à boa influência do alto. Alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução. Rogamos ainda inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação. Compreensão para agir com amor, ação sem ser subserviente. Proteção. Forças para manter a vigilância e disposição para realizar
a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus. Graças ao nosso patrono, São Francisco de Assis e a sua falange bendita. Graças às egrégoras da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite, aos nossos guias e protetores e anjos da guarda. Queremos agradecer a mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, envoltos e conduzidos, amparados e aconselhados nessa senda que nos encontramos, contemporânea desse processo longo e gradual da transição planetária. Senhor Jesus, queremos agradecer por termos sido visitados pela equipe do Evangelho da Noite, que abençoou a nossa casa, que sanitizou-a, assim como os nossos corpos, que são os nossos templos, que tenham sido transmutados na medida na medida da reenergização e da reharmonização desses corpos, desses templos. Que assim bem como os nossos corpos e templos de todos aqueles que convivem conosco no mesmo lar, os nossos vizinhos e todos aqueles outros que estão no raio de ação desse culto. Queremos rogar ainda pelo planeta Terra, Gaia, pedir um quanto de energia para todos esses líderes materiais que estão encarnados no planeta e que precisam de muito amparo, muita proteção e muita inspiração. Que da mesma forma os líderes espirituais sejam protegidos, defendidos, tendo em vista o ataque pelos quais passam, e também sejam inspirados e harmonizados. Ainda um quanto de energia para a transição planetária, para essa humanidade encarnada e desencarnada, para que todos possam estar na paz do Cristo. Vamos fazer 30 segundos de intervalo para que possamos colocar as nossas demandas, inclusive por outras pessoas. Graças a Deus. Pedimos a permissão para dar por encerrado o culto do Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem. Que tenhamos todos uma excelente semana na paz do Cristo, graças a Deus.